Administrar o tempo. É muito comum eu encontrar vendedores, até mesmo gestores de venda, dizendo o seguinte, sabe? Eu sei que eu preciso trabalhar com a minha carteira, eu sei que eu preciso entrar em contato com os inativos, eu sei que eu necessito fazer prospecção, eu sei que eu preciso trabalhar com mais dedicação, eu sei das minhas necessidades. No entanto, eu não consigo providenciar tempo. O tempo hoje é um problema. Antigamente, quando eu conseguia fazer 4 visitas por dia, hoje, por causa do trânsito, eu só consigo fazer 2. E às vezes nem 2, eu consigo fazer só 1. Quando eu tinha que resolver um processo, era rápido, eu ligava para a pessoa certa. Hoje na empresa está muito mais engessado, então o mesmo problema eu levo dias para resolver. Como eu faço para arrumar tempo? Essa de fato é uma das técnicas bem interessantes, que é a técnica da administração eficaz do seu tempo. Um profissional de vendas tem que saber que o tempo é dinheiro. Então, visto que tempo é dinheiro, você tem que estar muito bem disciplinado para que você tenha sucesso nessa administração de tempo. Segundo um estudo que eu acompanhei a execução desse trabalho, nesse estudo mostrou que nós vendedores, das 8 horas que nós trabalhamos, 5 horas ficamos presos em processo e apenas 3 horas nós vendemos. Perceba só a grande dificuldade. A dificuldade é que nós passamos mais tempo resolvendo pepinos, abacaxis, do que vendendo. É claro que nunca nós vamos deixar de ser presos em processo, mas o objetivo dessa técnica que eu vou ensinar é você cortar 1 hora do seu processo e passar para vendas. Se você ficar metade do seu tempo processo e metade do seu tempo vendendo, já vai ter um ganho de produtividade muito grande. Pelo menos é 1 hora a mais para você prospectar e você renovar a sua agenda. Então, como que seria? Então, eu vou explicar 2 maneiras. Uma maneira bem simples e muito eficaz. Primeiro é a técnica de você encaixar as suas atividades em cada um dos quadrados. Essa técnica aqui é do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Steve Covey, que ele separou de uma maneira bem eficaz, e uma das atitudes eficazes do grande profissional é saber administrar o tempo. Então, o que você vai fazer? Você vai descrever quais são as suas maiores atividades, as suas atribuições, o que você precisa fazer, e você vai espalhá-las em determinados quadrantes. Primeiro, o que é urgente e o que é importante. Para nós vendedores, o que é urgente e o que é importante é pedido. Então aqui você já vai escrever, todas as atividades que vai gerar um pedido tem que ser analisadas como urgente e importante. Eu vou realizar uma proposta, vai gerar um pedido? É urgente e importante. Eu vou fazer visitas, vai gerar pedido? É urgente e importante. Eu vou fazer uma ligação de fechamento, vai gerar pedido? É urgente e importante. Vou mandar um e-mail com o valor de uma proposta, vai gerar pedido? É urgente e importante. Agora anote só. Eu vou fazer um trabalho de prospecção, é urgente e importante? Vai gerar pedido? Não imediatamente. É importante, mas não é urgente. Aí fica aqui no segundo quadrado. É importante, mas não é urgente. O cliente ligou para você. O cliente que você já fez uma venda ligou para tirar uma dúvida. É o quê? É urgente? Não, porque não vai gerar pedido. Ela é muito importante, mas não é urgente. Então fica na segunda gaveta. Terceira gaveta, o que é urgente, mas não é importante. Até mesmo aquela ligação do cliente pode ser urgente, mas não é importante. Tem que classificar aqui. Agora, o fato é que se você não tomar cuidado, pula para o urgente e pula para o que é importante. Então você vai especificar agora todos os itens que todas as suas atividades, e seja muito coerente. Por exemplo, e-mail. Se não é um e-mail de proposta quente, o e-mail é não urgente e não importante. Você perde muito tempo com isso. Depois que você fez essa primeira etapa,
que são as classificações, você vai começar a separar os seus dias. E lembra que para o vendedor, nós temos, a nossa semana não são 5 dias, a nossa semana são exatamente 10 dias. Por que são 10 dias? Porque segunda-feira de manhã é um dia, segunda-feira à tarde é outro dia, terça-feira de manhã é o terceiro dia, terça-feira à tarde é o quarto dia da semana. Então você vai separando todos os dias. Em alguns casos, até o sábado de manhã é um dia. Percebeu? Então, nossa semana, nós vendedores, nós temos a semana de 10 dias. De manhã e à tarde tem que ter meta para de manhã e meta para a tarde. Então você aprendeu duas formas de aplicar a técnica da agenda. Da agenda eficaz, da administração eficaz de tempo para os vendedores. Primeiro, classifique as suas tarefas nos quadrantes de urgente e importante, não urgente e importante, de não importante mais urgente e de não urgente e não importante. Segunda etapa, separe o seu dia de acordo com os 10 dias que você tem na semana. Ou seja, pegue suas atividades e já coloque o seguinte, ó, na segunda-feira de manhã, no meu primeiro dia, eu já vou resolver tudo que é urgente, que é importante. Na segunda-feira à tarde, eu já vou fazer não urgente e o que é não urgente e não é importante, eu jogo fora. Então eu vou fazer o que é urgente e não importante e o que é não urgente, mas é importante. A quarta, eu elimino da minha vida. Só vou deixar, às vezes, um dia para resolver, às vezes é um processo. Então você que é vendedor, só tome cuidado que às vezes você está sendo enganado pela sensação de atividades que você criou. Você separou lá 20 tarefas que você tem que realizar. Aí, as 5 piores, ou as 3 piores, você deixa para o final da tarde. E você vai lá, ó, eliminando, começando a trabalhar. Quando chegou no final do dia, você conseguiu fazer 16 tarefas, só ficou 4 para o dia seguinte. No entanto, as 4 que você deixou foram as mais difíceis e eram tarefas que eram urgente e importante, só que você pulou. Você sentiu o seguinte, você chegou no final do dia e falou assim, nossa, como eu trabalhei, como foi produtivo o meu dia. Mas será? Você enganou seu cérebro. Você realizou muita atividade, mas atividades de outros quadrantes. Então toma cuidado com isso. Também durante o seu dia, você tem que deixar períodos para o imprevisto. O que seria imprevisto? Alguém que ligou ou uma reunião que surgiu. Então você tem que deixar períodos. Uma hora na parte da manhã, no dia de manhã, e outra uma hora no outro dia à tarde. Fechou? Agora vamos para uma quarta técnica. Então vamos lá. Primeira técnica, você vai jogar nos quadrantes do que é não urgente, o que é urgente e o que é importante. Na segunda técnica, você vai separar essas atividades dentro de cada quadrante dos seus dias. Lembrando que o vendedor tem 10 dias na semana. Terceira técnica é você separar as atividades e realizá-las as mais difíceis e importantes primeiro, porque aí sim você vai enfrentar o leão daquele dia. A quarta técnica é estabelecer o seu roteiro de trabalho. Então, para você que é vendedor, o roteiro de trabalho funciona da seguinte maneira. Às 8 horas, você vai fazer a sua agenda do seu dia, logo pela manhã. Às 8h30, você já deve estar no primeiro cliente para fazer a visita ou locomover até esse cliente. Então você vai fazer visita das 8h30 até 11h30. 11h30 você vai fazer as pendências, ou seja, mandar um e-mail, fazer o relatório das visitas de manhã, é a hora do processo, na parte da manhã. Você vai fazer durante 1 hora esse trabalho, porque 12h30 você já tem almoço. Esse almoço você tem que providenciar para vender, ou seja, o almoço é o momento que você vai almoçar com o cliente-chave. Lembra dos clientes tops? É nesse momento que você vai almoçar com os clientes tops, daquela técnica dos tops, o top 10, top 50, top 100, a técnica da curva ABC, também clientes AA, você vai providenciar para almoçar com eles, porque venda é relacionamento.
Então você vai almoçar com ele, vocês perceberam que eu coloquei o quê? 1h30 de almoço, porque é um almoço de negócio. Só uma dica para você que é vendedor. Vamos supor que você agendou um almoço para relacionamento. Aí você pode levar até uma churrascaria. Mas se você vai num almoço de negócio para fechar um pedido, jamais leve o seu cliente numa churrascaria. Por quê? Porque às vezes você está lá no almoço, no momento que você vai tocar o assunto, ou você vai falar sobre aquele pedido, aquele orçamento que está pendente, aí chega o garçom, picanha, aí quebrou o clima. Aí você está lá, na hora que você desenhou para abordar, para criar um objetivo, para você falar sobre aquele pedido, aí ele falou assim, linguiça, ou seja, você vai ser interrompido todo momento pelo garçom e não vai poder conversar. Então, se é para fechar um pedido, se é para fechar um almoço de negócio, tem que ser um restaurante à la carte. Se for para relacionamento, aí pode ser qualquer tipo de restaurante. Dado essa dica de ouro, vamos para a parte da tarde. Às 14 horas você já tem que marcar uma outra visita. Marcou a visita das 14 até as 16. 2 horas de visita para você fazer uma média de 3, 4 visitas. Esse seria o ideal. Só consegue fazer 2? Não tem problema. Se consegue fazer uma, não tem problema. Desde que seja o quê? Visitas produtivas. Nada de visita sem compromisso. O cliente não precisa ter o compromisso de fechar com você, mas ele tem o compromisso de quê? De dar um feedback da sua visita. Depois, às 16 horas, ou um pouquinho mais tarde, dependendo da sua agenda, você vai ter o quê? A pendência 2. Você viu que você tem pendência 1 aqui e pendência 2. Pendência 2 é onde você vai responder e-mail, ligar para os clientes que retornou, que ligou para você, que agora estava no meio da reunião, é onde você vai o quê? Fazer os processos, fazer o relatório. Gente, relatório, eu sei que é muito chato, mas o relatório é muito importante. Então, ele faz parte do nosso processo de venda. Então, na parte da manhã, já faça o relatório das visitas de manhã. E no final da tarde, a pendência 2, faça brevemente o relatório desse segundo dia. E aí, às 17 horas, ou mais tardar, você vai realizar a agenda para o dia seguinte. Nesse item aqui você tem que encaixar períodos que você vai ligar para o cliente, períodos que você vai ligar para o escritório. São aqueles períodos que são o imprevisto. Se você fizer assim, com certeza, vendedor, você vai ter muito sucesso na administração do seu tempo. Lembre-se, administrar o tempo é tão importante quanto administrar a sua carteira. E você, profissional de vendas, deve ser um exemplo na administração eficaz do seu trabalho. Com isso, vai aumentar a sua produtividade e o resultado vai aparecer muito, muito mesmo. Até a próxima técnica, sucesso nas suas vendas.